Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus, a exposição para o livro de Salmos. Hoje iremos fazer a exposição para o capítulo 35 dos Salmos. Ele tem 28 versículos, portanto nós vamos fazê-lo de duas vezes. Iremos estudar hoje do versículo 1 ao versículo 15. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Contende, Senhor, com os que contende comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Seja confundido e coberto de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhe o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramam laço, sem causa abrigam cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prenda-no nos laços que tramam ocultamente, caiam neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livra os aflitos daquele que é de mais forte para com ele, o mísero e o necessitado dos seus extorquiadores. Levantam-se iníquas testemunhas e me ergue de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos, e os meus irmãos andavam curvados, de luto como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, abjetos que eu não conhecia, e dilaçaram-me sem tréguas. Meus irmãos e minhas irmãs, João Calvino vai nos orientar que a composição desses salmos, Davi está se expressando em momentos que ele passava por perseguição do rei Saul e aqueles que o assessoravam. E nesse momento ele vai nos dizer que aquelas pessoas que assessoram as pessoas que são perversas, elas não têm como serem pessoas boas, porque visto que elas procuram agradar aquele seu senhor, então todas as pessoas que estão junto com os perversos possivelmente não vão conseguir se tornar boas. Elas vão sempre querer fazer alguma coisa que possa fazer com que se sintam bem diante daquele que estão comandando. E que essas pessoas que assessoravam o rei Saul, também vai dizer que eles vão corromper as pessoas, os nobres, os plebeus, a acreditarem diferente com relação à vida de Davi. E que esse momento que ele passa por essa perseguição, ele se acha injustiçado, porque nada fizera pela qual eles levantam suas calúnias e difamações. Leiamos para que nós possamos entender, meus irmãos e minhas irmãs. Ele vai dizendo: contende, Senhor, com os que contende comigo. Peleja com os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime os passos dos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Nesse momento, como Davi tinha certeza que as pessoas que estavam levantando contra ele calúnias e difamações, elas faziam para agradar o rei Saul, eles tinham certeza que se tratava de calúnias, porque ele tinha certeza da sua inocência. Por isso que ele fala: contende, Senhor, com os que contendem comigo.
Quando Davi fala, contende, Senhor, com os que contendem comigo, ele tem certeza absoluta da sua integridade. Ele sabia que quando ele derrotou Golias naquela batalha, ele derrotou porque ele amava o Senhor e ama o Senhor e ama o povo de Israel. Ele sabia que todas as vezes que ele saía para a batalha, para derrotar os inimigos de Israel, ele saía porque sabia que isso ia favorecer o povo de Israel, como também ia fazer que o nome de Deus pudesse ser mais elevado diante de todas as nações. Então Davi, em nenhum momento ele granjeara para si, ou queria para ele mesmo, a coroa do rei Saul, embora ele já tinha sido, vamos dizer, pelo profeta Samuel, ungido. Ele foi ungido pelo profeta Samuel, mas ele esperava no momento dele, que era o momento que Deus ia propiciar para ele. Agora, as pessoas que estavam com o rei Saul não queriam saber de um dia essa sucessão passar para Davi. Por isso que ele diz, contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. O Senhor seja aquele que vai levantar a contenção, esse litigioso, que o Senhor resolva. Davi, nesse momento, ele não está chamando nenhuma pessoa para levantar esse litigioso para ele, mas ele chama o próprio Deus como testemunha dele e como aquele que vai contender. E ele vai colocar alguns símbolos, que ele vai dizer, embraça o escudo e o broquel. O escudo e o broquel, aquelas partes que ficam no braço, nas pernas, que são os broquel, e o escudo para defender, ele vai dizer, para me defender, Senhor, embraça o teu escudo, o teu broquel. E ergue-se em meu auxílio e empunhe a lança. Então, Senhor, que o Senhor Deus seja a minha defesa e seja aquele que vai pleitear a minha causa. O Senhor é aquele que vai empunhar a lança para eles. Não serei eu, Senhor Deus, será o Senhor mesmo. Então, Davi, nesse momento, diz que está confiando, nesse momento, que o Senhor que vai defendê-lo e o que o Senhor que vai partir para o ataque dos seus adversários. E que os adversários de Davi, nesse momento, também são adversários de Deus. Porque a partir do momento que ele levanta essa calúnia, essa injúria contra o ungido de Deus, eles estão dizendo que Deus não ungiu e sabiam que Deus tinha ungido. E eles estão dizendo também que não acreditam em Deus ao ponto de ter ungido Davi e não ter ungido possivelmente um sucessor de Saul. E ele fala, e reprime os passos dos meus perseguidores e diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Então Davi fala que nesse momento ele precisa que o Senhor Deus diga à alma dele que o Senhor Deus é a salvação. Dizer a alma dele é como se Davi dissesse para Deus nesse momento, Senhor, eu sei que o Senhor é meu protetor, eu sei que o Senhor é aquele que vai atacar os inimigos por mim, mas eu preciso de algo concreto, Senhor, para que minha alma e eu estejamos totalmente alinhados ao Senhor. E essa forma que Davi vai querer que seja concretizado, vai estar no segmento dos versículos pela qual nós vamos olhar como ele vai querer que isso aconteça, para que ele acredite, para que ele confirme mais que o Senhor está com ele. Não que Davi não tenha fé no Senhor, mas há momentos na vida de Davi que ele vai pedir, Senhor, mostre-me a tua glória, mostre-me a tua graça. Porque nesse momento ele está em uma situação que ele precisa que o Senhor haja rapidamente com ele. E ele vai dizer, no versículo 4, sejam confundidos. Então veja que ele fala, Senhor, reprime os passos dos meus perseguidores, diz a minha alma, eu sou a tua salvação, mas como? Ele vai dizer no versículo 4, que eles sejam confundidos e cobertos de vexames. Davi, nesse momento, quando ele fala que eles sejam confundidos e cobertos de vexames, é porque ele sabe que os adversários deles, como eles são muito meticulosos, eles são guerreiros, eles calculam toda a sua engenharia de ataque, eles pensam nesse momento que nada vai dar errado para a empreitada deles. Quando Davi fala assim, que sejam confundidos, ó Senhor, que o teu milagre aconteça, e eles digam assim, como é que Davi se livrou disso, senão que seja pela mão do Senhor? Porque se acontecer um milagre, Senhor Deus, eles vão observar que eu sou do Senhor. Sejam confundidos e cobertos de vexames, porque assim as pessoas, os povos lá de Israel que estão concordando com eles, que eles observem que esses homens, na verdade, eles não servem o Senhor, que eles passem vergonha nesse momento.
Porque, Senhor, se eles estivessem servindo ao Senhor, com certeza o Senhor me entregaria na mão deles. Então confunda, Senhor, todos aqui, assim, o programa estratégico militar que eles fazem, e eles sejam envergonhados em toda a sua engenharia, Senhor, todo o seu aparato militar. Ele continua dizendo: os que buscam tirar minha vida, retrocedam e sejam envergonhados. Então, ele diz não só, Senhor, que eu seja salvo, que eu seja liberto, minha vida seja mantida e preservada, mas também que eles retrocedam e sejam envergonhados, para que as pessoas lá de Israel, elas percebam, Senhor Deus, que eu sou o teu ungido. Porque Davi, ao estar na mão dessas pessoas, embora ele está aqui exilado, está fugindo, ainda assim essas pessoas tinham duas frentes. Uma frente era procurar caçar Davi para matá-lo, e outra difamar Davi no povo de Israel. Então Davi, ele diz, Senhor, que eles tenham vexame, para que as pessoas elas abram os olhos e vejam como aqueles homens, na verdade, não queriam outra coisa senão manutenção do rei Saul e manutenção das funções deles. E ele fala no versículo 5, sejam como uma palha ao léu do vento, impelidos o anjo do Senhor. Veja que ele fala uma palha ao léu do vento, porque a palha seca, ela não tem outro valor, senão ser queimada ao fogo, ou então quando o vento pega e dispersa aquelas palhas, quando vem aqueles ventos fortes. Então que eles sejam, Senhor Deus, como palha ao léu do vento, que o vento os leve, impelindo-os o anjo do Senhor. Nesse momento, Davi, ele vai querer usar aqueles ministros de Deus que executam a vontade de Deus, que são os anjos, que ele vai dizer que o Senhor, que esses anjos vão impelindo, vão espantando eles. Tornem-se nos caminhos tenebrosos e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Nesse momento, Davi diz que essa forma pela qual eles querem destruir o ungido do Senhor, que elas não venham prevalecer, que elas voltem contra eles. Porque se voltasse contra eles, Davi não erguer nenhum dedo contra eles, assim as pessoas vão observar que Davi é protegido pelo Senhor. No versículo 7 fala, pois sem causa me tramaram laço. Então, se nós vimos no versículo 4 ao versículo 6, como é que Davi espera que a alma dele veja a salvação do Senhor, pelo seu poder milagroso, pela sua mão poderosa, pelo seu soberano poder. E no versículo 7 ele vai dizer, pois sem causa me tramo laço, Senhor. Sem causa abriram cova para a minha vida. Então veja que ele vai explicar nesse momento, pois sem causa, Senhor, me tramaram laço, sem causa abriram cova para a minha vida. Sem causa eles fizeram armadilhas. Sem causa eles tentam me matar, Senhor. A causa deles não é uma causa justa, é uma causa mais voltada para o sentimento deles de querer se perpetuarem no poder, Senhor. E ele vai dizer ainda assim, venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, no versículo 8, e prenda-no no laço que tramou ocultamente, caiam neles para a sua própria ruína. Então, nessa forma, Davi está dizendo mais uma vez para Deus que é muito importante que nesse combate, os adversários que tramaram todos os laços, que planejaram meticulosamente como derrotar Davi, que eles, além de não lograr êxito, que todas essas armadilhas voltem-se contra eles, para que as pessoas vejam. Davi, nesse momento, ele mostra que ele está combatendo ao rei Saul e aqueles que estão assessorando, mas que a população de lá tem que observar quem é rei Saul e quem são as pessoas que o estão apoiando. Por isso que ele fala, venha sobre o inimigo a destruição, quando menos pensar. Quando ele menos pensar, Senhor, que eles pensam que está tudo correto, está tudo planejado, tudo arquitetado, não tem como Davi fugir. Quando ele menos pensar, Senhor, do nada o Senhor bota a sua mão, o Senhor coloca a sua lança e assim faz com que eles recuem e fiquem envergonhados, Senhor, e voltem, e as pessoas observarão que eu sou o teu ungido. E ele vai dizer no versículo 9, e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na tua salvação. Então Davi, nesse momento, ele fala que
ao Senhor Deus proceder dessa forma, ele vai ficar muito feliz, muito alegre, porque as pessoas vão poder ver o milagre de Deus na vida do seu ungido. E que dessa forma é que os ungidos de Deus têm que pedir para que Deus revele o seu milagre. Não por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. No versículo 10 ele vai dizer: todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Por livre o aflito daquele que é de mais forte para ele. O mísero necessitados dos seus extorqueadores. Davi está dizendo que não só a alma dele, como os corpo, os ossos, toda a parte dele vai louvar ao Senhor. Porque quem contigo se assemelha, Senhor? Da qual o Davi, nesse momento, fala que a única coisa que ele vai fazer é confiar no Senhor, é ter fé, porque o Senhor, essa batalha pertence ao Senhor, essa causa pertence ao Senhor. No versículo 11 ele fala: levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisa que eu não sei. No versículo 12: paga-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Vamos ler até o final. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos e os meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os abjetos que não conheciam dilaceraram-me sem tréguas. Então Davi está dizendo, nesse momento, que as testemunhas compravam testemunhas para dizer que Davi realmente era uma pessoa que queria tomar o trono de Saul. Então Davi não tinha como se defender Israel, e lá existiam pessoas que falavam a respeito de Davi como se ele realmente tentasse implementar a tomada do trono de Saul. Ele fala assim: levantaram iníquas testemunhas e me arguíram de coisa que eu não sei, coisa que Davi nem imaginava. Pagaram o meu mal pelo bem, o que é desolação demais para mim. Veja que Davi está dizendo: ó Senhor, quantas vezes eu estive próximo a eles, quantas vezes, Senhor Deus, eu via a enfermidade bater nas suas vidas, nas suas famílias, eu estava chorando com quem choravam. Davi, nesse momento, não está falando de recurso financeiro pela qual ele dava algum recurso financeiro para esse, ou cedia alguma terra para aquele, não. Davi está dizendo que sentiu o que o outro sentia. Ele amava o que o outro amava. Por isso que ele fala assim: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Davi dizia que orava por eles, como orava por ele mesmo. Portava-me como se fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora de sua mãe. Veja que Davi compara com o amor de mãe, o amor que ele sentia e nutria por eles. Amor materno. Ele falou: quando, porém, tropecei, eles se alegraram, se reuniram contra mim, os abjetos que não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Os abjetos, que ele vai dizer contra mim, os abjetos que não conhecia, levantaram pessoas más, pessoas perversas, pessoas que ele nem sabia de que se tratava, que estavam tramando contra eles, e fala que dilaceraram sem tréguas. Então, se não bastasse eles colocar testemunhas falsas que Davi conhecia, eles contrataram até pessoas que Davi nem conhecia para falar a respeito de Davi. Então, o profeta, nesse momento, ele vai dizer porque ele quer que o Senhor Deus faça com que os inimigos deles recuem. Não porque ele odiava os inimigos deles, mas porque a causa dele, que era a causa de Deus, era a causa justa. Davi, em nenhum momento, está orando para que seu inimigo seja destruído. Ele está orando para que o Senhor Deus faça com que o povo de Israel observe que ele é ungido do Senhor. Então Davi, ele diz que chorava com eles e orava por eles em todo o tempo. Davi ensina a mim e a você que os inimigos, quando nós estamos próximos a eles, temos que orar com eles, sentir o que eles sentem, viver o que eles vivem, no sentido de estar próximo ao sentimento deles. Porque Davi, quando fala que orava por eles, era no seu silêncio, no seu recôndito. Ele não orava levantando a mão em templos. Davi não tinha essa hipocrisia.
Que nós cresçamos com isso e aprendamos com o nosso irmão Davi. No próximo bloco, nós iremos estudar capítulo 35, do versículo, nós paramos no versículo 15, vai ser do versículo 16 ao versículo 28. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like.